Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas, eu sou Igor Barca e hoje estou aqui para deixar não apenas uma, mas 5 dicas para você estudar idiomas todos os dias. Bora lá? Mas antes de entrarmos nas dicas, eu gostaria de dar 2 recadinhos aqui. O primeiro recadinho é o seguinte: se você quer ter aulas de francês, inglês, espanhol ou alemão, é só entrar em contato com a gente pelo nosso site www.estudoidiomas.com ou pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E o melhor de tudo é que a primeira aula ela é gratuita. Dessa forma você vai poder conhecer melhor os nossos professores, a nossa metodologia e o nosso atendimento. Então, agenda sua aula gratuita pelo nosso site ou lá no WhatsApp. O segundo recadinho é o seguinte: o nosso curso de francês para viagens já está disponível. Então você vai poder acessar a página, vai poder assistir algumas aulas gratuitas e se você achar que o curso é para você, é só você fazer a sua inscrição, porque o precinho está maravilhoso. Muito bem, agora sim, vamos começar as nossas 5 dicas para estudar um idioma todos os dias. Essas dicas vieram de um artigo que eu publiquei lá no Substack. Se você ainda não me segue por lá, aproveite aqui, link abaixo do vídeo para você começar a me seguir. Toda semana eu publico um novo artigo, tá bom? Então me siga por lá também. Quais são as 5 dicas, né? Bora lá. Resumidamente, as 5 dicas são as seguintes. Você vai alterar o idioma dos seus dispositivos. Então, o seu celular, por exemplo, você pode colocar em outro idioma. Então você coloca o celular em outro idioma. Pode colocar também alguns aplicativos de redes sociais em outro idioma também. E você pode, aí uma dica dentro da dica, você pode seguir pessoas que falam outros idiomas. Então seguir pessoas que falam em francês, seguir pessoas que falam em espanhol. E dessa forma, quando você for acessar o seu feed do Instagram, por exemplo, você terá vários idiomas ali para você ouvir, né? Isso acontece muito comigo. Então eu tô lá rolando o Instagram, de repente escuto alguém falando em italiano, aí o outro post é de alguém falando em francês, o seguinte é de alguém falando em espanhol, alemão, inglês. Então vários idiomas dentro do mesmo aplicativo, dentro da mesma rede social. Então já que eu estarei lá, porque de fato a gente acessa bastante as redes sociais, né? Principalmente quem trabalha com redes sociais, por que não ouvir outros idiomas, aproveitar o momento para praticar outros idiomas? Então fica aí a dica. A segunda dica é você estudar uma música. Quando eu falo estudar uma música, não é só ouvir a música. Você vai estudar, quer dizer, você vai ouvir a música e ler a letra também, né, ao mesmo tempo. Eu deixei algum exemplo aqui da música dos Beatles, And I Love Her. Então, And I Love Her é uma música bem bonitinha, que tem aqui alguns elementos gramaticais que a gente pode trabalhar, como o Simple Present. I give, he gives, she brings, né, alguns verbos que estão lá no Simple Present. Também podemos trabalhar o Object Pronoun. I love you, I love her, and I love her, né? Então, é o título da música, né? O próprio her aqui como um pronome objeto do inglês. Enfim, temos vários tópicos gramaticais em uma música, né? Podemos explorá-los, podemos aprender mais vocabulário e, claro, podemos também melhorar a nossa pronúncia. Então, ao mesmo tempo que a gente lê, a gente ouve, tenta repetir, tenta cantar, melhora a pronúncia, melhora a entonação e se diverte, tudo ao mesmo tempo. Então, estudar com música também é excelente, né? E vai tomar ali pouquíssimo tempo seu, né? No máximo 15, 20 minutos. Se você quiser estudar a letra, ouvir a música, repetir, cantar, né? Em 20 minutos você consegue fazer tudo isso. Bom? Muito bem. Outra forma de estudar música é estudando versões de músicas. Aqui eu deixei uma versão do Samba e Amor, né? Samba e Amor é uma música de Chico Buarque. Para quem já me conhece sabe que eu adoro Chico Buarque e adoro ouvir versões de suas músicas em outros idiomas. Então eu gosto de ouvir versões em italiano, em francês, né? Até mesmo em alemão existem versões de música dele.
Então, eu peguei aqui, selecionei um trechinho da música Samba e Amor, em que ele diz: no colo da bem-vinda companheira, no corpo do bendito violão, eu faço samba e amor a noite inteira, não tenho a quem prestar satisfação. É claro que esse bem-vinda e bendito vai ser muito difícil de traduzir, né? Eu fiquei pensando na hora, como foi que a pessoa traduziu isso? E ele traduziu assim, ó: in braccio della compagnia di una sera, e con la mia chitarra accanto a me, io faccio samba e amor la notte intera, perché dovrei pentirmene perché. Então, manteve a rima, manteve a métrica, encaixou na melodia, o sentido é um sentido bem parecido, questão da companhia de una sera, né, a companheira, com a minha guitarra, accanto a me, o violão, e eu faço samba e amor la noite inteira, e por que devo me arrepender, alguma coisa assim, por quê, né? Sim, porque não tem a quem prestar satisfação, tá bom? Muito bem, então esses elementos a gente começa a buscar na música, né? E começa a explorar, né? Nossa, essa palavrinha que eu não conhecia, que interessante o que o tradutor fez. Então essa comparação vai nos ajudar muito a melhorar o nosso idioma. E pensando nisso, eu deixei uma música aqui para vocês, justamente essa música, Samba e Amore, da Susanna Stivali, ela que canta, ela canta extremamente bem, é uma cantora de jazz italiana. E ela tem um álbum dedicado ao Chico Buarque, só tem canções do Chico Buarque lá em italiano, né? Então fica aí a dica da Susanna Stivali, não apenas essa música, mas todas as músicas do álbum Caro Chico. Muito bem, então além da música, já mais ou menos parecido com a música, também é ouvindo, né? A gente pode ouvir um podcast, por exemplo. A gente pode ouvir um podcast sobre um determinado assunto no idioma. Por exemplo, pode ouvir sobre literatura em francês. Há podcasts incríveis de literatura em francês, né? Há também podcasts de literatura em inglês, que são muito bons, né? Sobre livros. Mas a gente também pode ouvir um podcast sobre o idioma. Por exemplo, um podcast de inglês, né? Sobre a língua inglesa, sobre como aprender inglês. Em francês, em espanhol, em alemão, em italiano. Então ficam aqui essas 5 dicas do artigo, né? O link para o artigo está aqui abaixo do vídeo, né? Então você vai clicar aqui, ó, e vai abrir o ESL Podcast, o RFI Français Facile, Hoy Hablamos, Slow German, News in Slow Italian. Então tudo aqui para vocês acessarem e já começarem a praticar com podcasts. Muito bem. Outra forma de você praticar diariamente é ler um poema. Eu sei, nem todo mundo gosta de poemas, né? Mas a gente pode encarar um poema como uma música. Mas só que no poema, as palavras, elas são repletas de significado, repletas de sentido, né? Nenhuma palavra está ali por acaso. Então, é de fato algo que foi esculpido, né? Foi muito bem cuidado, né? Então a linguagem ela está muito bem cuidada ali. Não é simplesmente porque encaixou na letra, encaixou na música. Não. Ela foi uma escolha, né? Uma escolha do autor do poema, do escritor. Então, é muito bacana a gente trabalhar com isso. É um texto curto que tem rima, tem ritmo, tem jogo de palavras e pode ser memorizado. Da próxima vez que alguém pedir para você falar alguma coisa em espanhol, por exemplo, você pode recitar um poema, né? Ou em italiano, recitar um poema em italiano, em francês. E aqui no artigo você encontra também uma palestra que eu dei sobre a poesia de aprender um novo idioma. Eu falo como você pode aprender uma nova língua ou como você pode praticar as línguas que você já sabe com poemas, tá? Fica aqui a dica. Essa foi uma palestra que eu dei lá no Poliglotar, que é uma conferência poliglota que tem todos os anos. Este ano, inclusive, vai ser lá em Brasília. E eu vou dar uma palestra também na conferência. Muito bem. A quinta e última dica é sobre o site Tatoeba. Esse site Tatoeba, ele é uma coleção de frases, né? Como se fosse um dicionário, só que com frases em vez de palavras. Então, eu posso jogar qualquer palavra, aqui eu dei o exemplo da palavra agora em inglês, né? Now. E aí
vão aparecer diversas palavras, diversas frases com a palavra now. E as traduções para milhares de idiomas, vários idiomas, né? Milhares é brincadeira, mas para dezenas de idiomas, né? A tradução da frase. E aqui, por exemplo, você pode, além de você buscar palavras, né, que você deseja, você pode brincar também com a aleatoriedade. Você pode brincar com o acaso. Então você vai acessar o site e vai selecionar uma frase aleatória. A frase aleatória que eu trouxe aqui como exemplo foi Metti dello zucchero nel café? Uma frase em italiano, que significa em inglês Do you take sugar in your coffee? E em japonês, vou arriscar ler, tá? Vou ler mais devagar. Então, kohi ni gito wa ireru? Algo assim. E aí, significa isso. Você coloca açúcar no café? Olha aí. Muito bem. Aí tem também em hebraico, né? Para quem estuda hebraico, em húngaro, em búlgaro. Então nós temos aqui a tradução dessa frase em vários idiomas, né? Então é uma forma bem interessante de estudar e que também não leva muito tempo, né? Você pode acessar e durante pouquíssimo tempo, 10, 15 minutos, você pode ler várias frases, né? Isso é bem bacana, deixa o estudo bem rico, né? E com essas frases aleatórias que são bem interessantes, tá bom? E claro, se quiser aprender, né, alguma palavra nova, alguma frase com aquela palavra específica, é só você jogar lá no sistema de busca e você vai ter várias frases com aquela palavra que você especificou, tá bom? Muito bem, ficam aqui as minhas 5 dicas, revisando. Você pode, então, alterar o idioma de seus dispositivos ou das redes sociais. Você pode estudar uma música com a letra, lembra bem disso, estudar a música não é só ouvir. Você pode ouvir um podcast quando está na academia, por exemplo, para praticar a escuta no idioma. Você pode ler um poema que parece ali com o estudo da música, né? Só que o poema é um texto mais bem tratado, né? Um texto que foi ali elaborado com toda a intenção, com todo o significado. E você pode também acessar o site Tatoeba e pesquisar palavras, frases e brincar também com a casa, tá bom? Maravilha, gente. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e agende a sua aula gratuita. Você tem direito a essa aula, então agende a sua aula gratuita para nos conhecer melhor. Valeu, tchau, tchau.